Despertar a consciência. O que significa isso? Será que tem alguma maneira de você descobrir se esse tal despertar está batendo na sua porta? Olá para você que me escuta, eu sou o Rafael Zen, eu sou terapeuta, sou conector de vidas passadas e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os sinais do despertar na sua vida. Nós estamos vivendo um momento assim bem único no nosso mundo, tá? Nós estamos sendo convidados em massa a participar do processo do despertar da consciência coletiva. Na realidade, a gente costuma dizer assim, né, que o planeta como um todo ele está recebendo assim uma infusão extra de energia e o planeta Terra ele está mudando. Agora, uma coisa é a mudança do planeta, outra coisa é a mudança individual que nós fazemos nesse processo. Por isso é muito interessante a gente entender o que é o tal do despertar, como é que a gente consegue identificar sinais disso, como é que eu posso saber se esse despertar está acontecendo dentro de mim. Primeiro conceito que a gente tem que buscar entender é o que significa adormecimento. Tá? Esse termo foi utilizado durante incontáveis épocas, eras, milênios, por incontáveis mestres, iluminados, avatares, para indicar a condição da consciência humana no mundo em que nós vivemos. É a condição adormecida. Isso tem um aspecto energético e tem um aspecto individual bem interessante, tá? Individualmente, o que são os sinais do adormecimento? É quando nós vivemos ainda dentro dos paradigmas da sociedade, é quando nós não questionamos o mundo, a vida em que nós vivemos, é quando nós ainda estamos condicionados ou adestrados a viver apenas em contato com a estrutura material do nosso mundo. É quando o nosso sistema de crenças a respeito de espiritualidade ainda é apenas um sistema de crenças em que talvez a gente acredite no nirvana, no céu, no inferno, né? Porque algo ou alguém nos trouxe esse tipo de conhecimento e a nossa vida se transforma num leque de crenças. Tá? É quando a gente, mesmo acreditando na espiritualidade muitas vezes, quando é defrontado com a morte ou com a doença, ainda tem reações emocionais descontroladas. Tá? Então, esses são os sinais da inconsciência humana que ainda é vigente na maior parte das pessoas. Esses ainda são os sinais inconfundíveis do adormecimento humano. Tá? Esses são os sinais individuais que a gente pode identificar em nós a respeito do que é ser uma criatura adormecida. Energeticamente, quando nós fazemos uma viagem de consciência muito longe das camadas, vamos chamar assim, de consciência mundana, quando a gente retorna desse tipo de viagem, nós sentimos, nós percebemos que existe uma forte pressão energética que permeia toda a superfície do nosso mundo. E essa pressão nos traz uma sensação muito forte de adormecimento. Então esses sábios do passado, quando eles utilizaram esse termo para descrever a condição da consciência humana, tá, eles trouxeram esse termo com base na experiência prática, na experiência real, não era metafórico. Existe uma camada de consciência muito forte condicionando a energia humana e essa capa de energia ela é percebida por nós como uma sensação que nos pressiona para dormir, literalmente. A mesma sensação de sono, quando a gente está muito sonolento e tem aquela sensação de fechar os olhos e de se entregar, a gente também percebe quando volta de uma viagem de consciência mais profunda. Tá? Então existe uma capa de adormecimento no nosso mundo? Sim. Essa capa produz qualidades, né, características na consciência dos seres humanos também. Então são dois aspectos que a gente pode entender e compreender sobre o que é ser adormecido no mundo em que nós vivemos. Mas a gente tem que entender o seguinte, né? Primeiro, essa capa de energia ela não é intransponível. Foi isso que todos os sábios, os avatares e os iluminados ao longo da nossa história procuraram mostrar para nós. Que existe sim uma tendência humana a viver dentro dessa capa, mas que através dos métodos, através das práticas adequadas, ela podia ser transcendida.
Porque é muito importante entender que o espírito, que é aquilo que nós temos de mais verdadeiro, o nosso ser mais profundo, ele não tem limites. Tá? Isso foi o que Jesus e outros tantos ensinaram através do processo do que nós chamamos das curas milagrosas, da ressurreição. Não existe limites para o espírito humano, então ela pode ser transcendida. Mas aqui no mundo em que nós estamos, essa transcendência ela sempre foi coisa para super-homens, vamos chamar assim, ou super-mulheres, né? Porque existiram muitas também que transcenderam isso. A gente ouve a história do mundo falar em avatares no sentido masculino, porque as mulheres, pelo menos nos últimos 5.000 anos, elas foram tão colocadas a segundo plano que elas não seriam praticamente ouvidas, e as poucas que foram, elas foram muito perseguidas. Tá? Então, em geral, tá? Quando vem um desses grandes seres na forma humana, ele consegue atingir mais pessoas, tá? Pelo simples fato de muitas vezes ele ocupar um corpo masculino, já que a nossa alma, né, em sua essência, ela não tem sexo. Tá? Mas vamos voltar então, né, para a ideia principal. Então, isso é a condição adormecida. É quando nós ainda estamos muito dentro da egrégora, da estrutura energética que o nosso mundo construiu e que ainda é dominante nas estruturas e em tudo aquilo que nós vivemos. Porém, a gente está desde a década de 40, provavelmente, gradualmente entrando em frequências mais elevadas de energia, o nosso planeta como um todo. Essa energia que o nosso planeta recebe, ela redistribui para todas as suas camadas, e nós, como seres viventes na superfície do planeta, também estamos vivendo isso. Então, existem fenômenos geológicos que estão acontecendo no nosso mundo. A gente está vendo uma atividade incomum de vulcões. Ainda ontem eu vi uma informação muito interessante em sites de informação séria, mencionando que o eixo magnético do nosso planeta está se alterando de forma muito rápida, saindo de cima do Canadá, do Polo Norte canadense, e sofrendo assim uma inclinação muito rápida, entrando já em regiões que são da União Soviética, da Sibéria. Tá? Então, assim, são fenômenos geológicos acontecendo. A gente vê fenômenos psicológicos, né, como essas divisões muito intensas em termos de política, principalmente aqui no Brasil a gente percebe isso, em que as pessoas já estão com dificuldade para elas segurarem, né, para elas ocultarem os seus aspectos mais sombrios e os seus aspectos de luz também. Tá? E a gente está vendo fenômenos na nossa sociedade como um todo. Tá? Então tudo isso é consequência do quê? Desse aumento da frequência vibratória do nosso planeta como um todo e que vai afetando a tudo e a todos que estão em todas as camadas dele. Na camada física que a gente vive, em todas as camadas dimensionais isso está acontecendo. Agora, eu acho que o ponto central desse vídeo é a gente entender assim, ok, a gente entendeu o que é o adormecimento e eu estou falando para vocês em termos do despertar. Então, como é que a gente consegue compreender o que é o tal do despertar de consciência? Porque ele envolve muito mais do que simplesmente a troca do nosso inventário de crenças, que é uma coisa muito comum e que eu tenho visto com muita frequência. Então, quando algumas pessoas dizem assim, o meu despertar aconteceu em 2015, quando eu passei a perceber que o nosso mundo ele tem camadas multidimensionais. Ou quando eu passei a conceber a existência de extraterrestres, ou quando eu passei a entender a vida após a morte. Tá? Então, assim, primeiro que a palavra despertar está sendo vista de uma maneira muito simplista, como uma chave que liga e desliga. Isso não é verdade. Tá? Despertar é muito mais, vamos chamar assim, um dimer, em que você aumenta isso progressivamente. Tá? Despertar significa deixar de ser adormecido e abrir a minha estrutura de consciência e energética para receber maiores frequências de luz. Tá? Então isso não acontece, né, num piscar de dedos. Tá? Porque se a gente, vamos chamar assim, despertasse para a nossa máxima divindade num estalar de dedos, provavelmente nós iríamos fritar. Porque luz, quando é demais, ela também queima. Então é um processo que é gradual. Tá? Como tudo na vida, para você começar a aprender a andar, você não levantou de um dia para o outro e se transformou num corredor. É gradual, a natureza não dá saltos. E esse processo também não acontece conosco assim, instantaneamente. Algumas pessoas, tá? Existem alguns poucos exemplos no mundo que passaram por isso, mas na realidade eles estavam apenas resgatando níveis de consciência que já eram da natureza deles. A maioria das pessoas não se encaixa nisso. Então, o primeiro ponto a entender é assim, despertar é progressivo, ele não é uma luz
que é acionada através de um interruptor. Tá? Na verdade, é uma frequência que ela vai aumentando gradativamente. Segundo, despertar não é você substituir o seu inventário de crenças. Tá? O nosso nível de crenças está relacionado ao nosso nível de informação e conhecimento. E os primeiros degraus, as primeiras etapas do despertar envolvem, sim, nós aumentarmos o nosso nível de conhecimento para algo que seja mais inclusivo, mais expansivo. Tá? Quando nós nos abrimos à capacidade de receber mais informação. Informação é luz, luz é informação. Então, essa é parte do processo. É quando a gente começa a desconstruir as nossas crenças a respeito do nosso pensamento religioso, por exemplo, do nosso pensamento como seres humanos aqui no mundo. Quando nós começamos a deixar de acreditar que nós somos máquinas e passamos a entender que nós somos seres. Quando nós mudamos alguns paradigmas que dizem assim, eu sou o Rafael que tem uma alma e eu passo a me ver como um ser eterno e que nesse momento, nessa identidade transitória, chama-se Rafael. Então a gente começa a fazer algumas inversões. Nós somos os únicos seres sencientes nessa vastidão em que nós vivemos. E dizemos não, na realidade, provavelmente nós fazemos parte dos mais ignorantes dentre toda essa vastidão universal. Então a gente começa a entender as coisas e nos abrir para um outro nível de conhecimento. Então a gente expandiu. Esse novo nível de conhecimento, ele vai fazer o que conosco? Ele vai nos dar novas oportunidades de fazer o quê? De experimentar outras realidades. Agora, aí vem a segunda etapa do processo do despertar. Por isso que eu digo assim, despertar não é você trocar o seu inventário de crenças. Isso é apenas assim o primeiro degrau. Despertar significa você começar a colocar essas novas informações que você recebeu em prática. Tá? A metáfora que eu dou sempre aqui é a mesma. Não adianta você ler o seu livro de natação. Você precisa cair na água para aprender a nadar. Você não vai despertar lendo todos os livros sobre espiritualidade do mundo. Você vai despertar quando você colocar aquela informação, aquele conhecimento em prática no seu dia a dia, no aqui e agora. E isso não vai acontecer da noite para o dia. Por isso que eu mencionei anteriormente, não é um clique. O clique é um insight que nós tivemos. Nossa, o que eu estou fazendo consumindo alimentos industrializados e vivendo feito um robô? Esse é um clique. Nossa, abriu uma coisa dentro de mim. Isso é muito bom. Mas aí você tem que reverter. Então, se você vive como uma máquina, você precisa começar a viver como um ser senciente. Para que isso aconteça, você tem que abrir mão de certos confortos. Você precisa abrir mão de certos valores que eram... vamos chamar assim, que não são mais coerentes com o seu novo jeito de entender o mundo. Tá? Provavelmente nessa pequena transformação é muito comum você comece a reconsiderar o seu modo de vida e aquilo que você trabalha, em que você deixa de trabalhar para ganhar dinheiro quando você trabalha para servir as pessoas e o dinheiro se transforma numa consequência disso. Quando você se coloca em uma conexão mais profunda com os seres ao seu redor, quando você abre um nível de compaixão, de sensibilidade, de empatia. Então várias coisas começam a acontecer dentro de você. E isso não é uma questão daquilo em que você acredita, mas sim da sua capacidade de viver isso. Porque se você não tiver um preparo dentro de você, na sua consciência, na sua energia, você não consegue colocar isso em prática e sustentar essa frequência. Tá, eu vou dar um exemplo de algo que eu vivi isso foi muito marcante para mim, era novembro de 92. Foi a primeira vez na minha história, nesse corpo, nessa individualidade, em que eu parei um dia. Eu olhei para as minhas mãos, eu me lembro perfeitamente, era um entardecer. Estava na casa dos meus pais, na época estava voltando das aulas, e de repente parece que eu olhei aquilo tudo dentro do meu quarto, olhei para mim, olhei para o meu corpo, senti um silêncio muito profundo dentro de mim e algo se abriu. E aquele algo que não tem palavras para a gente expressar, foi um insight muito profundo dentro da minha alma. Naquele momento eu não sabia expressar com clareza o que estava acontecendo, mas aconteceu. Não sei dizer se aquilo durou 30 segundos ou se durou 3 minutos.
Ou talvez tenha durado até 30 minutos. Eu não sei expressar o quanto tempo durou aquilo. Mas da mesma maneira que ele se abriu, ele se fechou, porque naquela época eu não tinha uma estrutura que me permitisse ancorar esse nível de consciência constantemente. Então aquele foi um dos fatores que me ajudou a entender para onde eu estou indo, o que eu estou procurando, e me aprimorar cada vez mais nesse processo de despertar. Quer dizer, eu despertei aquele momento? Não. Naquele momento eu coloquei a cabeça para fora, né, da camada de adormecimento que eu mencionei para vocês e voltei. Tá? E voltei porque eu não tinha condições de sustentar aquilo. Tá? Ao longo da minha jornada, o que eu fui encontrando? Ferramentas, métodos, estratégias, conhecimentos que me permitissem voltar para aquele estado de estar alerta. Tá? E sustentar esse estado com cada vez maior, vamos chamar assim, por cada vez mais tempo, com cada vez mais intensidade, com cada vez mais profundidade. Então isso não aconteceu da noite para o dia. E pela minha experiência com pessoas, eu sei que é muito comum, quando uma pessoa vivencia esse processo de abertura intensa pela primeira vez, que ela não dá conta. Tá? E esse não dar conta muitas vezes faz com que ela simplesmente se feche de novo e procure se afastar daquele caminho, ou, usando palavras dos nativos da América do Norte, que ele desperte a doença do xamã. Era como eles chamavam as pessoas que tinham uma abertura muito intensa para o mundo espiritual e não suportavam aquilo. Tá? Ela ficava meio esquizofrênica, meio doente. Tá? Não tinha condições ainda de suportar toda aquela percepção. Tá? Por isso que ele é um processo que é gradativo. E é por isso, né, que os antigos iniciados de todos os tempos trabalhavam com o despertar em pequenos grupos muito fechados e muito seletos. Porque eles sabiam que se a pessoa não tivesse já uma maturidade para vivenciar aquele processo, ela simplesmente não ia suportar as visões, as percepções que esse processo vai dar para a pessoa. Então aí a gente entra num segundo degrau. Então o processo do despertar passa por uma reconsideração dos meus valores, das minhas ideias, da informação que eu carrego. Entra num processo de vivenciar aquilo cada vez mais. Tá? Então você precisa colocar aquilo em prática, porque enquanto você não põe em prática, você é só um buscador, porque você ainda está buscando, você não encontrou, você está batendo de porta em porta e não achou ainda aquilo que você quer. Tá? E por fim ele começa a trazer na pessoa os primeiros frutos do despertar, que é quando ela começa a se sentir. Veja só, aí a gente vem para uma segunda etapa. Não é quando você acredita na vida após a morte, é quando você se sente parte da vida. Não é quando você acredita num Deus que está em algum lugar lá, mas é quando você sabe que você é Deus, em fragmento, mas isso está em você de maneira tão intensa, tão real quanto o sol que te atinge. Tá? Não é quando você acredita que os outros seres são parte de você, é quando você sabe lá no fundo do seu ser, é claro que eles são parte de você. Isso se torna algo inquestionável. Então, esses são os primeiros frutos do processo do despertar. Que ele é algo que é contínuo, que tem várias frequências, que não tem, talvez assim, não tem um fim ou uma realização. Que ele não tenha um destino. É uma jornada, tá? É uma escalada. A nossa vida, e não estou falando da vida, o corpo, mas a consciência que habita nós, ela é, vamos dizer assim, em essência, o próprio despertar. E ela é infinita, tá? Assim como o universo é infinito, nós também somos. Então, assim, os frutos do despertar são isso, e na verdade são muito mais. São quando a sua meditação deixa de ser escutar as vozes na minha cabeça que eu não aguento mais, para me maravilhar com as camadas que eu começo a perceber. São quando eu começo a suplicar, são quando eu deixo de suplicar pela ajuda divina, para começar a me sentir criador, co-criador, co-participante de tudo isso que me cerca. São quando a gente começa a deixar o ciclo do karma para viver uma nova etapa, a viver o Dharma.
tá? A viver uma vida com realização, com propósito, com grandeza, com responsabilidade, com autenticidade, é quando a gente se encontra. Então olha só, por mais que eu procure usar adjetivos para descrever o despertar, nenhum deles vai descrever com clareza, porque são muitos, porque afinal de contas a jornada é infinita. Tá? Então o que é o despertar? O despertar envolve empatia, envolve profundidade, envolve conhecimento, ele traz sabedoria. Tá? Ele vai trazer uma série de habilidades novas para nós. Habilidades de consciência, não porque você leu em algum lugar, mas porque você pode repetir, né, com propriedade. Esse conhecimento não é meu, ele está em mim, é quando as coisas fluem através de você. É quando você resgata partes suas. Então, assim, é uma coisa muito ampla. Mas é quando você começa, assim, a viver uma nova realidade, completamente diferente daquilo que você era. Então aí a gente consegue dizer com toda clareza, nossa, no tempo em que eu era, né, em que eu tinha aquele nível de consciência, parece que era outra pessoa, era um outro ser se expressando em mim, e era. Tá? E era com certeza. Mas tem um último detalhe, que esse eu posso dizer para você com toda certeza, ele é um delimitador. Então eu mencionei assim, que despertar começa com o conhecimento, porém, ele sempre vai ser incompleto, imperfeito e parcial se você não colocar um segundo elemento para trabalhar dentro de você. E esse elemento chama-se o seu coração. Então, despertar, ele é, sobretudo, uma qualidade de coração, de cardíaco. Se você for recapitular todas aquelas palavras que eu usei agora há pouco, quando eu falei em empatia, em compaixão, em sentir o próximo, sentir a Deus, sentir o universo, todas elas, estão implicitamente dizendo que nós vamos colocar na nossa vida uma qualidade de sentir a vida, sentir-se parte do universo, sentir a Deus em tudo. Então essa qualidade de coração não é algo que você acredita, é algo que você tem que viver. E quando você vive essa verdade, você sente ela dentro do seu ser, dentro do seu corpo, de uma forma tão sólida quanto você colocar a mão no fogo. Não é mais um pensamento, e eu gosto de repetir sempre, nossos pensamentos, gente, eles são tão áridos em comparação com a nossa consciência que não dá para nós compararmos uma crença com um sentimento. Não tem nenhuma palavra que expresse isso com clareza, por isso eu uso um leque para ficar mais compreensível. Tá? Então, se o despertar não tem uma qualidade de cardíaco, de coração, significa que você ainda não despertou. Se na sua vida ainda tem níveis de sofrimento, e sofrimento eu não estou me referindo a desafios, coisas que você vai enfrentar. O sofrimento é aquele do ego. Oh, pobre de mim, como eu sofro, ai, como dói. Né? Se você ainda está envolto nesses dramas dos seres humanos, isso ainda é qualidade de seres adormecidos. Tá? Então, assim, despertar não significa viver uma vida abençoada. Todos os despertos no mundo enfrentaram os seus desafios. Todos eles precisaram enfrentar o sistema, as autoridades constituídas, passaram por perseguições, passaram por grandes provações. Então, despertar exige, sim, ser provado. Tá? Mas não significa que você vai passar o processo com o sofrimento tão característico dos adormecidos. Significa que você vive aquilo, né, com o coração aberto, sabendo que se existe faz parte do seu processo. E que se ele entrou na sua vida, tem uma lição para te ensinar. Tá? Então é muito diferente quando você vive um desafio, quando você resgata coisas dentro de você, quando você se fortalece a partir dessa ótica. Tá? E essa ótica já não é mais das pessoas adormecidas que são vítimas da doença, da pandemia, da pobreza, das pessoas, da sociedade, do mundo. Então, responsabilidade, como eu já mencionei, também é uma característica daqueles que estão em vias do despertar. Mas é bem importante a gente lembrar, tá? Vou reforçar uma coisa que eu comecei desde o começo do vídeo. Não é chavinha, liga, desliga. Não é que nem a lâmpada da sua casa. Tá? Tá mais para um modulador de energia, em que você vai devagarzinho e vai aumentando as coisas gradativamente dentro de você. Porque é uma jornada que não tem fim. Então você pode estar desperto sim, mas tem gente que está pouco desperta.
tem outros que estão muito despertos. Tá? Então é muito diferente a vibração, a frequência dessas duas pessoas, é muito diferente o contato delas com outras camadas dimensionais do seu próprio ser. Então tudo isso muda em nós conforme o processo do despertar acontece. Tá? Acho muito importante a gente ter esse referencial para não se enganar com coisas que às vezes a gente lê. Tá? Não se trata de mudar as suas crenças, se trata de transformar profundamente quem você é, as suas relações consigo própria e com o mundo, a partir do cardíaco, que é o centro do nosso ser. Tá bem? Esse é o recado de hoje. Como sempre, dúvidas e perguntas, deixa aqui, né? Deixa o seu joinha se você gostou, compartilha e lembre-se que todas essas ações ajudam o canal a crescer, tá? Ajudam o nosso vídeo a se transformar em algo relevante para a plataforma. Tá bom? Um abraço para todos e a gente se vê na próxima.